Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Eletrofisiologia do Nodo Sinoatrial. Vamos começar a falar a respeito do potencial marca-passo no nodo sinoatrial. A célula do nodo sinoatrial não tem um potencial de repouso contínuo, mas uma despolarização lenta, sendo que essa despolarização lenta é conhecida como potencial marca-passo. Tal como nós fizemos no vídeo de potencial das células do ventrículo, nós vamos utilizar neste vídeo um gráfico mostrando o potencial de membrana expresso em milivolts em função do tempo, em milissegundos. Vamos também utilizar um outro gráfico da permeabilidade da membrana em função do tempo, também expresso em milivolts. E, além disso, vamos associar os eventos eletrofisiológicos com a movimentação iônica que se dá por meio de canais iônicos específicos que estão dispostos na bicamada da membrana plasmática de uma célula do nodo sinoatrial. Se nós olharmos o gráfico do potencial de membrana, perceba que este gráfico mostra um potencial de ação em uma célula do nodo sinoatrial. Este potencial de ação é ligeiramente diferente em relação ao potencial de ação que nós estudamos nos neurônios. Naquele momento, nos neurônios, nós vimos que o potencial de ação apresenta uma curva semelhante a essa, sendo as fases do potencial de ação em um neurônio a fase de despolarização, fase de repolarização, fase de hiperpolarização e, caso o neurônio não passe por um novo estímulo, o potencial de membrana do neurônio permanece em um estado estável. Diferentemente, na célula do nodo sinoatrial, perceba que o potencial de repouso não passa por um estado estável, mas sim uma contínua despolarização. Vejamos nesse gráfico que o potencial de repouso de uma célula do nodo sinoatrial é de aproximadamente menos 60 milivolts. Contudo, à medida que o tempo passa, olha o que acontece. Este potencial de repouso fica gradativamente mais positivo. Esta positividade contínua é o que nós chamamos de potencial marca-passo. Vamos aprender também que este potencial marca-passo chega até a uma altura de aproximadamente menos 40 milivolts. Menos 40 milivolts para uma célula do nodo sinoatrial é o limiar de excitação. A partir desse momento, ocorre a deflagração do potencial de ação para as células do nodo sinoatrial. A primeira etapa do nosso estudo seria entender como ocorre a formação do potencial marca-passo e quais são os íons que estão envolvidos. Vamos ver isso nos próximos slides. Mas antes, vamos ver que o potencial marca-passo tem como função trazer o potencial de membrana para o limiar de excitação, ponto onde ocorre o potencial de ação em uma célula do nodo sinoatrial. Agora vamos ver os mecanismos de canais iônicos que contribuem para o potencial marca-passo. Dois mecanismos são importantes logo de início. Esses mecanismos são a redução progressiva da permeabilidade ao potássio e também a abertura de canais de cátions inespecíficos. Vamos começar a falar a respeito da redução progressiva da permeabilidade do potássio. Veja o que eu coloquei para vocês. Os canais de potássio que se abriram durante a fase de repolarização do potencial de ação prévio fecham-se
gradualmente. Vamos ver isso com o auxílio desta ilustração. Perceba que esta linha em amarelo está mostrando a permeabilidade da membrana ao potássio. Lembrando que o potássio, quando está permeável na membrana, vai ocorrer a saída do potássio, o efluxo do potássio do interior da célula de um nódulo sinoatrial. Veja que esta linha em amarelo mostra um aumento do fluxo do potássio através da membrana plasmática de uma célula do nódulo sinoatrial. Este fluxo é um fluxo de saída, e essa saída ocorre graças às forças eletroquímicas. Coincidentemente, este efluxo de potássio permite a fase de repolarização da célula do nódulo sinoatrial. Isso diz que, com a saída do potássio, está saindo cargas elétricas positivas do interior da célula. Isso é a mesma coisa de dizer que o interior da célula está ficando gradativamente cada vez mais negativo. Agora, se a gente utilizar esse mesmo raciocínio, o que vai acontecer com o fechamento dos canais de potássio? Fechando canais de potássio, nós vamos impedir a saída de potássio do interior da célula. Impedindo a saída de potássio, isso vai tornar a célula cada vez mais positiva em seu interior, uma vez que o potássio está sendo represado no interior da célula. E como o potássio carrega consigo cargas elétricas positivas, essas cargas elétricas deixam o interior da célula mais positivo. Outro fator é a abertura de canais de cátions inespecíficos. Veja o que eu coloquei. Um conjunto único de canais que abrem-se quando o potencial de membrana está em valores negativos. Esses canais de cátions inespecíficos, canais do tipo F, conduzem principalmente uma corrente despolarizante de sódio. Então vamos ver. Esses canais são inespecíficos, canais tipo F. Porém, esses canais são muito permeáveis ao sódio. Se nós olharmos agora nesta figura, vamos ver que a permeabilidade ao sódio está aumentada, conforme mostra essa linha em azul, que representa a permeabilidade ao sódio. Também sabemos que, por meio das forças eletroquímicas, quando se abre um canal de sódio, ocorrerá o influxo, a entrada de sódio no interior da célula. Agora vamos ver. Falamos que está ocorrendo uma diminuição da permeabilidade ao potássio, conforme mostra esta linha em amarelo. Diminuindo a permeabilidade ao potássio, isso significa que mais potássio está sendo represado no interior da célula. Isso faz com que o interior da célula fique mais positivo. Somado ao fato do influxo de sódio, graças à abertura de canais de sódio voltagem independente tipo F, isso também faz com que o interior da célula fique ainda mais positivo. E isto nós podemos ver no gráfico do potencial de membrana. Perceba que, após atingir o potencial de repouso de menos 60 mV, está ocorrendo simultaneamente o fechamento dos canais de potássio e a abertura de canais de sódio. Esses dois eventos em conjunto faz com que o interior da célula fique cada vez mais positivo. E isto explica a primeira fase de despolarização de um potencial marca-passo.
Vamos ver agora qual é a segunda fase da despolarização do potencial marca-passo. Vejamos que, além desses dois eventos que nós vimos, a abertura de canais de cálcio também contribui para a despolarização de um potencial marca-passo. Olha o que eu escrevi. Um tipo de canal voltagem dependente que abre-se brevemente, mas contribui para a corrente de influxo de cálcio e um importante reforço despolarizante final para o potencial marca-passo. E este influxo de cálcio ocorre por meio de canais de cálcio do tipo T. Agora vamos olhar nesta figura para entender o que nós acabamos de falar. Vimos que, na primeira fase da despolarização de um potencial marca-passo, ocorreu simultaneamente fechamento de canal de potássio e a abertura de canal F. Este canal F permitiu o influxo de sódio. Este influxo de sódio deixou o interior da célula mais positivo. Perceba, este excesso de cargas elétricas positiva foi o estímulo que permitiu a abertura de um canal de cálcio voltagem dependente, canal de cálcio tipo T. Este canal de cálcio, quando abriu, permitiu também o influxo de cálcio. Perceba que no gráfico de permeabilidade da membrana, a linha em verde está representando o fluxo de cálcio. O aumento do fluxo de cálcio, que é resultante da abertura de um canal tipo T, permite a entrada, o influxo de cálcio no interior da célula do nodo sinoatrial. E veja, esta entrada de cálcio está ocorrendo após a abertura, inativação e fechamento dos canais tipo F de sódio. Isso quer dizer que a despolarização proporcionada pelo sódio permitiu a abertura dos canais T de cálcio. O que vai acontecer no potencial de membrana? Este excesso de cálcio vai contribuir com a fase final de despolarização da curva do potencial marca-passo, ou seja, vai continuar a despolarização desta curva. E essa despolarização vai chegar até qual ponto? Essa despolarização chega até o ponto de aproximadamente menos 40 milivolts. Já falei para vocês, menos 40 milivolts é o limiar de excitação da célula do nodo sinoatrial. A partir desse momento, vai ocorrer a deflagração de um potencial de ação. Então, só para fechar esse assunto, no potencial marca-passo ocorre, na primeira fase, o fechamento de canais de potássio e a abertura de canais de cátions inespecíficos que permite o influxo de sódio. Esses dois íons contribuem para a primeira fase da despolarização de um potencial marca-passo. A segunda etapa da despolarização de um potencial marca-passo ocorre graças à abertura de canais de cálcio tipo T, sendo que estes canais permitem um influxo de cálcio e este influxo de cálcio deixa o interior da célula do nodo sinoatrial ainda mais positivo, até alcançar menos 40 milivolts, o limiar de excitação. Agora nós vamos ver como é a geração do potencial de ação no nodo sinoatrial. Quando os mecanismos marca-passo trazem uma célula nodal ao limiar de excitação, inicia o potencial de ação. E como isso ocorreu? Graças ao fechamento de canais de potássio, a abertura
de canais inespecíficos de íons, que permitiu influxo de sódio, e a abertura de canais tipo T, que permitiu o influxo de cálcio. Esse conjunto de eventos fisiológicos fez com que o potencial de repouso da célula fosse cada vez mais positivo, até atingir o limiar de excitação. Agora, a partir do limiar de excitação, ocorrerá a deflagração de um potencial de ação. O potencial de ação inicia com a fase de despolarização, que também é causada pelo influxo de cálcio. Mas veja que este influxo de cálcio ocorre graças à abertura de um outro tipo de canal voltagem dependente, o canal de cálcio tipo L. Esta imagem está mostrando que após a célula atingir o limiar de excitação, ocorre a abertura de um canal voltagem dependente tipo L. Este canal permite o influxo de cálcio. Veja que no gráfico da permeabilidade da membrana, este canal está abrindo após o nódo sinoatrial atingir o limiar de excitação. Esta curva em roxo mostra o fluxo de cálcio que está ocorrendo graças à abertura de canais tipo L, os canais lento. O que esse excesso de cálcio vai contribuir no potencial de membrana de uma célula? Se nós olharmos agora no gráfico que representa o potencial de membrana na célula, perceba que este influxo de cálcio é responsável pela despolarização do potencial de ação que está ocorrendo após a célula atingir o limiar de excitação. Vamos ver que uma corrente de cálcio no interior da célula vai despolarizar a célula mais lentamente em relação ao que faz os canais de sódio. O resultado é que as células nodais propagam potenciais de ação mais lentamente do que outras células. E isso explica a transmissão lenta da excitação cardíaca através do nódo atrioventricular. Agora nós vamos falar a respeito da repolarização do potencial de ação no nódo sinoatrial. A repolarização do nódo sinoatrial ocorre por meio da abertura de canais de potássio controlado por voltagem. Isso gera um efluxo de potássio do interior das células nodais, o que retorna o potencial de membrana para menos 60 mV. Se nós olharmos nessa ilustração ao lado, perceba que o gráfico da permeabilidade da membrana mostra uma linha em amarelo. Esta linha em amarelo está representando o fluxo de potássio. Com a abertura de canais voltagem dependente de potássio, isso faz com que o potássio saia da célula. Saindo o potássio da célula, o interior da célula vai ficar gradativamente cada vez mais negativo. Esta negatividade a gente pode ver no gráfico do potencial de membrana, que coincide com a fase de repolarização do potencial de ação. Agora, nós vamos ver o papel do nódo sinoatrial na determinação do ritmo cardíaco. Olha o que eu coloquei para vocês. Embora os potenciais de ação no nódo sinoatrial e também no nódo atrioventricular apresentem uma certa semelhança na sua forma e também no fluxo iônico, as correntes marca-passo das células do nódo sinoatrial os trazem para o limiar mais rapidamente do que as células do nódo atrioventricular.
o que explica por que as células do nodo sinoatrial normalmente iniciam os potenciais de ação e determinam o ritmo do coração. Eu coloquei para vocês duas figuras. A figura superior mostra os eventos eletrofisiológicos que ocorrem no nodo sinoatrial. Já a figura inferior também mostra os eventos eletrofisiológicos, porém, que ocorrem no nodo atrioventricular. Perceba que há uma determinada semelhança entre os eventos eletrofisiológicos nesses dois grupos de células. Porém, o que é diferente entre a célula do nodo sinoatrial em relação à célula do nodo atrioventricular é exatamente o potencial marca-passo. O potencial marca-passo sempre deixa o interior da célula do nodo sinoatrial gradativamente cada vez mais positivo. Ao contrário, o potencial de repouso da membrana do nodo atrioventricular é mais semelhante em relação ao que nós vimos nos neurônios, ou seja, permanece em um estado estável. Essa diferença é extremamente importante, uma vez que a despolarização contínua que ocorre no potencial marca-passo da célula do nodo sinoatrial faz com que esta célula atinja o limiar de excitação mais facilmente e, por causa disso, gera o potencial de ação mais facilmente também, o que determina que esse grupo celular seja o marca-passo cardíaco. Agora nós vamos ver uma animação do potencial marca-passo no nodo sinoatrial. Essa ilustração mostra dois gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico do potencial da membrana em milivolts em função do tempo em milissegundos. O segundo gráfico é o gráfico da permeabilidade da membrana em função do tempo, também expresso em milissegundos. E abaixo, a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de uma célula do nodo sinoatrial. Nós vamos ver como que o fluxo iônico contribui para a geração do potencial marca-passo e também do potencial de ação em uma célula do nodo sinoatrial. Vamos começar a falar a respeito da abertura de canais tipo F. Esses canais permitem o fluxo de cátions, em especial do sódio. Vamos ver que a permeabilidade da membrana vai ser aumentada à medida que os íons vão penetrar o interior do canal iônico e, consequentemente, entrar na célula. Esta entrada de cátions, em especial o sódio, somado com o fechamento de canais de potássio, conforme a gente pode ver nesta curva em amarelo, contribui para deixar o interior da célula cada vez mais positivo. E isso nós podemos ver no gráfico do potencial de membrana. À medida que ocorreu o influxo de sódio e o armazenamento de potássio no interior da célula, isso fez com que a célula do nodo sinoatrial ficasse gradativamente cada vez mais positivo. Agora vejamos que o influxo de sódio vai permitir a estimulação e abertura de um outro tipo de canal, um canal de cálcio tipo T. Este canal de cálcio vai permitir o influxo de cálcio no interior da célula, uma vez que este canal seja aberto. Vejamos novamente no gráfico de permeabilidade da membrana que está ocorrendo o fluxo de cálcio, expresso por meio desta linha em verde. Este fluxo de cálcio está ocorrendo após a abertura, inativação e fechamento dos canais F. Este excesso de cálcio que está entrando na célula, perceba que vai deixar o potencial de membrana
ainda mais positivo, até atingir um valor. O valor é de menos 40 milivolts. Menos 40 milivolts é o limiar de excitação de uma célula do nodo sinoatrial. Essas duas etapas que nós acabamos de ver graças ao aumento da quantidade de potássio no interior da célula, a entrada de sódio e a entrada de cálcio, contribui para a formação do potencial marca-passo em uma célula do nodo sinoatrial. Agora nós vamos ver que este excesso de cargas positivas vai estimular um outro tipo de canal iônico, o canal tipo L. Este canal vai abrir e permitir o fluxo de cálcio. Perceba que o fluxo iônico de cálcio por meio do canal tipo L está ocorrendo após o fechamento dos canais tipo T. E este fluxo iônico vai permitir uma grande despolarização da membrana plasmática que vai coincidir com a despolarização do potencial de ação de uma célula do nodo sinoatrial. Após esse evento, vai ocorrer a abertura de canais voltagem dependente de potássio e perceba que o fluxo iônico de potássio, neste caso, é um fluxo de saída de potássio. Isso quer dizer que o interior da célula vai ficar gradativamente cada vez mais negativo, uma vez que, saindo o potássio da célula, está saindo consigo cargas elétricas positivas. Perceba que, na linha em amarelo, nós estamos vendo a permeabilidade da membrana ao potássio. À medida que o potássio sai da célula, ocorrerá a diminuição da positividade da célula conforme expressa o gráfico de potencial de membrana. Esta fase é a fase da repolarização. Agora vamos rever a animação do potencial marca-passo no nodo sinoatrial. Agora que nós já vimos toda a eletrofisiologia que ocorre nas células ventriculares e também nas células do nodo sinoatrial, nós vamos estudar no próximo vídeo o eletrocardiograma. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por me assistir e até mais!